Olá, tudo bem? Meu nome é Jorge Henrique, estou aqui para dar continuidade no nosso projeto das aulas, de Direito do Trabalho. Pois bem, hoje nesse dia chuvoso, vocês não estão vendo a chuva, né? Olha aí, deixa eu mostrar para vocês. Vejam só que delícia. Estou aqui na sala de reuniões do meu escritório, Todo mundo sabe que é bem amador o modo que a gente faz as videoaulas, porém com boa intenção, então eu peço até desculpa pelos eventuais problemas que ocorreram aí, mas estamos aqui para falar sobre contrato de trabalho, Finalmente chegamos nessa tão importante matéria do direito do trabalho. Eu peço para vocês não deixarem de clicar aí no sininho, tá? Para ativar as notificações do canal e se inscrever no canal, justamente para não ficar de fora de nada. Pois bem, o contrato de trabalho, hoje o tema é grande, tá? Eu tenho as anotações aqui, não dá nem para fazer tudo de cor, claro. Mas o contrato de trabalho, se vocês pegarem o nosso livro, a nossa bibliografia básica, perceberão o tamanho do capítulo, porque há muitos elementos caracterizadores e características que devem ser atentadas, que nós devemos ter uma atenção redobrada com eles. Então vamos lá. Primeiro, o que é relação de trabalho? Por que relação de trabalho e relação de emprego? Qual a diferença disso? Nossa lei, a CLT, ela usa a expressão contrato de trabalho, mas para dizer relação de emprego. Sim, meus amigos, contrato de trabalho é aquele que reflete uma relação de emprego. Aí você fala, mas Jorge, não são sinônimos? Qual a diferença? Pois bem, trabalho é gênero, do qual emprego é uma espécie, Se preenchidos os 5 requisitos que nós vamos falar hoje do contrato de trabalho, aí estaremos diante de uma relação de emprego. Porém, se não preenchidos, aquela pessoa continua sendo um trabalhador, porém de outra espécie, mas não um empregado, Então vamos lá. Trabalho é gênero da qual o emprego é uma das suas espécies. Existem outros, tipo trabalho autônomo, trabalho eventual, trabalho avulso, o trabalho voluntário, que é aquele que não tem onerosidade, E qual seria a sua natureza jurídica? Natureza jurídica é contratualista, É de âmbito do direito privado. Por quê? Porque é rege o contrato de trabalho as relações de direito privado entre pessoas de direito privado, pessoa física e uma empresa, e, em algumas exceções, pessoas de direito público, mas em sua grande maioria ela é regida, ela é de natureza do âmbito do direito privado, tá certo? E de natureza contratualista. E um detalhe, ele pode ser celebrado expressa ou tacitamente. Muita gente confunde, ou melhor dizendo, muita gente me pergunta, Jorge, eu tenho o direito de cobrar na justiça eventuais valores que me foram prometidos, mas que não me foram pagos? Eu não assinei nenhum papel com o empregador. Isso não significa nada. O contrato de trabalho é um contrato realidade e pode ser celebrado inclusive de maneira verbal. Portanto, não se preocupe que, se preenchidos os requisitos da relação de emprego, você terá direito a receber todas aquelas verbas, sim, tá bom? Bastando comprovar que aquilo realmente aconteceu. Vamos lá. Contratação do empregado. O contrato de trabalho geralmente é considerado um contrato de adesão. O que é isso? É aquele contrato que o empregador apresenta as suas regras e o empregado aceita, se quiser trabalhar para ele. Porém, se o trabalhador tiver em pé de igualdade, se ele tiver condição de discutir cláusulas contratuais, modificá-las também de acordo com seus interesses, ele deixa de ser um contrato de adesão, passando a ser um contrato comutativo, E essa contratação, ela pode se dar de qualquer forma? Eu posso fazer qualquer exigência para contratar um empregado? Não, nem sempre. O artigo 442-A da CLT, recentemente inserido na nossa norma, ele prevê que o empregador ele só pode exigir experiência prévia por um limite de, no máximo, 6 meses na mesma função, tá certo? Então, eu não posso exigir que o empregado candidato tenha 2 anos de experiência naquela vaga. No máximo legalmente estabelecido
é o período de 6 meses, ok? E, inclusive, esta é uma das razões de ser do contrato recentemente incluído no nosso arcabouço normativo, o chamado contrato verde e amarelo, que nós veremos no próximo encontro, na verdade, não nesse, mas no próximo encontro, tá? O contrato verde e amarelo foi incluído na nossa regra em novembro de 2019, através da medida provisória 905, ainda está inclusive pendente de revalidação dessa norma, não é, pelo nosso Congresso Nacional. Contrato de trabalho por equipe. O que seria isso? Bom, primeiro é importante salientar que não existe diferença, ou melhor, ele não é o mesmo que o contrato coletivo de trabalho. O contrato coletivo de trabalho é aquele regulamentado, não é, pelas normas de direito coletivo, celebrado perante o sindicato, não é, com a empresa. O contrato por equipe nada mais é do que uma gama de contratos individuais assinados conjuntamente. Mas a doutrina e a jurisprudência, ela dita que esse contrato manterá, né, os direitos individuais e a autonomia de cada um deles. Exemplo que se dá geralmente é a orquestra, né, uma banda de música, ou um time de futebol, né, de esportes. Eles podem ser contratados juntos, mas os direitos individuais de cada um deles serão garantidos e resguardados e ressalvados da mesma forma que um contrato individual de trabalho, tá bom? Próximo ponto, conceito. Qual é o conceito, portanto, do contrato de trabalho? Que é aquele que decorre da relação de emprego, não esqueça disso. Gente, o contrato de trabalho está previsto, no seu conceito ele é extraído do artigo 2º e 3º da CLT, que dita mais ou menos que o contrato de trabalho é um negócio jurídico celebrado por pessoa física, tá? Por pessoa física, que deverá prestar serviços de forma pessoal a um empregador, subordinada e não eventual, recebendo como contraprestação a remuneração. Então perceba, pessoa física que deverá prestar serviços de forma pessoal, não eventual, subordinada e onerosa. Percebam, são 5, portanto, os requisitos da lei para se configurar um contrato de trabalho, que é aquele que decorre da relação de emprego. Lembrando que esses requisitos devem estar preenchidos de forma cumulativa, tá? Ou seja, todos eles devem existir e perdurar de forma conjunta por todo o tempo daquela prestação de serviços. Do contrário, poderá ser qualquer outro tipo de contrato, mas não o contrato de trabalho. Então vamos lá, vejam só. Pessoa natural, primeiro requisito. Não existe contrato de trabalho assinado entre pessoa jurídica e pessoa jurídica. Pode ser um contrato de prestação de serviços, um contrato de empreita, um contrato de arrendamento. Não existe contrato de trabalho entre pessoa jurídica e pessoa jurídica. Ah, Jorge, mas eu vi um caso onde a empresa mandou que aquele empregado criasse uma empresa, uma pessoa jurídica, e o contratou como PJ, pagando mensalmente, subordinando, né, determinando cumprimento de horários, metas, pagando mensalmente. Ele tinha que trabalhar pessoalmente, ele trabalhava todos os dias, mas ao invés de assinar recibo, ele fazia uma nota fiscal, emitia uma nota fiscal. Gente, isso é uma bula à legislação trabalhista, tá bom? E aí, se você for lá no artigo 9º, perceberá que este ato não vale nada. Se preenchidos os 5 requisitos da relação de emprego, mantida está a existência real, né, não formal, real, de um contrato de trabalho. Primeiro requisito, pessoa natural. Segundo requisito, atividade prestada com pessoalidade, ou seja, para ser considerado empregado, aquele trabalhador não poderá mandar outra pessoa em seu lugar prestar aquele serviço, ok? Pessoalidade é o segundo requisito. Terceiro requisito, não eventualidade.
Esse serviço não é prestado de maneira eventual. Não é aquela pessoa que eu contrato para construir um muro na minha empresa e que eu nunca mais a verei, ou para reparar um problema hidráulico. Aí é um trabalhador eventual. O empregado é aquele que está inserido nas atividades diárias e corriqueiras da minha empresa, prestando serviços de maneira habitual, ou seja, não eventual. Esse é o terceiro requisito, portanto, a não eventualidade. Quarto requisito. Qual é o quarto requisito? Considerado pela doutrina um dos mais importantes requisitos para a configuração de relação de emprego, nós temos a subordinação. Pode ser subordinação jurídica, subordinação social, subordinação hierárquica, mas é importante para que fique claro que este trabalhador obedece ordens. O próprio artigo da lei fala que é considerado empregador aquele que admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Ou seja, o empregador é quem manda, é quem comanda naquela relação. Então, se existem duas pessoas, por exemplo, trabalhando com o mesmo objetivo comum, dividindo os riscos daquela atividade, os custos da operação, o aluguel, o telefone, a internet daquele estabelecimento, e que um não pagará para o outro se não houver divisão daquelas receitas, isso não é relação de emprego, isso é uma clara relação de sociedade. Afinal, ambos assumem os riscos da atividade. E eu não posso, por exemplo, tendo uma loja de calçados, contratar uma pessoa para ficar ali o dia todo, oferecendo, vendendo, provando sapatos com os eventuais clientes, e se não vender nada, eu não posso simplesmente falar para ele, olha, não vendeu nada, eu não vou te pagar nada. Por quê? Porque eu estaria transferindo para aquela pessoa os riscos da atividade. E nós já vimos que o empregador não pode transferir os riscos da atividade ao empregado. Este é o quarto requisito, subordinação. E o quinto requisito, finalmente, é a onerosidade. Meus amigos, eu costumo usar de exemplo, e a doutrina também, o caso da freirinha, por exemplo, a freira que vai todos os dias ao hospital, determinado horário, todos os dias chega às 6 horas da manhã, fica até 4 horas da tarde, tira o intervalo para almoço, usa o uniforme, obedece ordens e regulamentos daquele hospital, fazendo o serviço de capelania. Pois bem, essa freira pode ser considerada empregada? Poderia, se caso houvesse a promessa de pagamento ou a expectativa por ela de receber valores por essa atividade. Acontece que ela não faz isso com essa esperança. Na verdade, ela faz isso seguindo a sua doutrina. Então, lhe falta onerosidade, que seria o quinto requisito. Veja que ela preenche todos os outros 4. Ela é pessoa natural, pessoa física, ela exerce pessoalmente as suas atividades, ela cumpre não eventualmente, ou seja, vai todos os dias observando todas as normas ali, ela obedece ordens, portanto ela é subordinada, ela cumpre horários, ela usa uniformes, ela sabe o local que ela poderá estar, tudo isso é reflexo de subordinação, porém o último não está preenchido, lhe falta onerosidade, porque não houve nem promessa e nem combinação de que ela seria paga por essa atividade. Nesse ponto, alguns podem perguntar, mas Jorge, eu combinei com o empregador que eu trabalharia de tal hora a tal hora, de tal dia a tal dia da semana, que eu prestaria os serviços pessoalmente, que eu iria todos os dias, que eu obedeceria às ordens da empresa e que eu receberia tanto por mês. Mas eu fiquei lá 6 meses e essa pessoa nunca me pagou. E agora? Eu não poderei requerer judicialmente esses direitos? Eu sou voluntário porque eu não recebi? Não, meus caros, não. Aí distingue-se do caso da freira que nós falamos. Por quê? Porque houve combinação, houve promessa de pagamento. Então, a onerosidade não significa somente o fato de ter havido pagamento, mas sim de existir a expectativa desse pagamento, de haver uma combinação para esse pagamento.
bom? Esse é o quinto requisito do contrato de trabalho. Então vamos lá, rememorando: pessoa física ou pessoa natural, prestação pessoal de serviços, requisito chamado pela doutrina de pessoalidade, prestação contínua, ou seja, não eventual, requisito essencial para o contrato de trabalho, subordinação, relação de obediência entre o prestador, o trabalhador e aquele que recebe os serviços, não é? Do contrário, ele é autônomo, ou ele é sócio, ou ele é avulso, mas não é empregado. E por fim, o quinto requisito, onerosidade. Não se esqueçam, meus caros, estes são os 5 requisitos que devem estar preenchidos de forma acumulada. Se não estiver todos presentes, não há que se falar em relação de trabalho, que é aquela decorrente, relação de trabalho, que é aquela que gera a existência do contrato de trabalho, relação de emprego, de emprego que gera o contrato de trabalho. Isso é eu poderia dizer até um trava-línguas que a nossa CLT traz, porque cientificamente o termo correto seria contrato de emprego, que é aquele que preenche os 5 requisitos legais. Mas a CLT consagrou, se não me engano, no artigo 442, o termo contrato de trabalho. Ou seja, chama-se de contrato de trabalho aquele que decorre de uma relação de emprego. Então fique atento para não cair neste pega, tá bom? Vamos lá. Características do contrato de trabalho. O contrato ele é bilateral, ou seja, deve sempre ser assinado por 2 pessoas. Eu não posso fazer um contrato de trabalho comigo mesmo. Consensual. Ninguém é obrigado a ser empregado de ninguém. Ninguém é obrigado a contratar ninguém ou mantê-lo, seu empregado, salvo nas previsões legais de estabilidade. Comutativo, cada prestação acarretará uma contraprestação, ou seja, uma contrapartida, que devem ser proporcionais. Oneroso, não é? O trabalhador recebe por aquilo que presta. E de trato sucessivo. Vamos lá dar um exemplo. O que seria um contrato que não é de trato sucessivo? A compra e venda. Eu coloco meu carro à venda lá na OLX e alguém apresenta lá interesse em comprá-lo. Pois bem, tudo bem. Eu vou, faço o negócio, entrego o carro, pego o dinheiro, transfiro o documento do carro no cartório, acabou. Este é um contrato que ele se encerra no ato da entrega do bem. É um contrato que não é de trato sucessivo. Já o contrato de trabalho, ele é um contrato que protrai-se no tempo, ok? Elementos do contrato, são aqueles elementos clássicos que nós estudamos, inclusive no direito civil também, né? Os contratos. Manifestação de vontades, partes e objeto. Pois bem, essa manifestação de vontade deve ser rígida, tá certo? Ou seja, ela não pode ser objeto de coação. As partes devem ser capazes e legítimas. Eu posso fazer um contrato de trabalho com uma pessoa de 12 anos de idade? Não, de maneira alguma. Não é? Nossa lei prevê que o contrato, a idade mínima para o contrato especial que nós temos de trabalho, que é o contrato de aprendiz, ela é de 14 anos, portanto, impossível uma contratação dessa. Objeto lícito e rígido, ou seja, é impossível a existência de um contrato de trabalho onde eu contrate uma pessoa para revender ou fazer a entrega de droga, de tóxicos, em determinado ponto da cidade. Por quê? Porque o objeto desse contrato já é ilícito, já é nulo por si só. Forma prescrita, ou seja, prevista, ou não defesa em lei. Tranquilo. Contendo esses elementos, o contrato de trabalho será válido, né? E plenamente exigível os reflexos e as consequências jurídicas dele. Cláusula de não concorrência, essa é interessante. Esse ponto aqui, o nosso autor do PLT, o Gustavo Felipe Barbosa Garcia, inclusive ele trata muito bem. Aliás, eu falei para vocês do livro, né? Deixa eu pegar aqui, está aqui, ó, a edição mais recente dele, edição 2020, é o livro que embasa o nosso trabalho, tá? Manual de Direito do Trabalho, Gustavo Felipe Barbosa Garcia, editora Juspodium, tá bom? É bem bacana, didático e super completo, tá? Bom, eu vou pedir até para a editora mandar uns livros para mim, né? Porque já que eu estou fazendo merchan, mas tem vários outros também que nós usamos em nossa preparação das aulas.
Sérgio Pinto Martins, Pedro Paulo Teixeira Manus, Carla Marins, enfim, Armando Cassimiro, Renato Saraiva, são grandes autores e valem a pena, tá bom? Cláusula de não concorrência. É possível colocar esta cláusula no contrato? Sim, é possível. Mas é essencial, ou seja, ela é requisito para o contrato de trabalho existir? Não, definitivamente não. E eu falo para vocês porque, além de professor, eu sou advogado trabalhista. E eu já vi várias vezes na Justiça do Trabalho defesas virem alegando em juízo que a pessoa não era empregado, tanto é que já mantinha outro vínculo de emprego e comprovando outro vínculo de emprego da pessoa em outro local. Mas não tem lugar nenhum da lei falando que eu não posso prestar serviços para mais de um empregador. Se eu quiser, eu posso ser um empregado autônomo das 8 da manhã, ou empregado autônomo, perdão, um trabalhador autônomo no meu escritório, eu, Jorge, das 8 da manhã, vamos fazer melhor, do meio-dia às 6 da tarde. Eu sou advogado no meu escritório, das 7 da noite às 10, eu sou empregado na faculdade A, das 8 da manhã às 11, eu sou empregado na faculdade B, e da meia-noite às 6, eu sou vigia noturno num supermercado da cidade. Eu posso? Posso. Se eu der conta do recado, um contrato não se comunica com o outro, então não há que se falar em cláusula de exclusividade como requisito do contrato de trabalho. Eu, empregador, com o meu empregado, podemos ajustar uma cláusula dessa, podemos. Mas aí a doutrina faz uma ressalva. Se houver a cláusula da não concorrência, ou seja, professor Jorge, você pode ser empregado aqui, professor aqui na nossa faculdade, desde que não seja naquela outra faculdade. A faculdade pode me cobrar isso? Sim, pode. Para isso, contudo, ela deve remunerar, proporcionalmente, atribuir um valor maior ao contrato de trabalho. Isso pode ser colocado no próprio contrato. Por quê? Porque ela está limitando o meu direito da livre negociação. Ou seja, eu não poderei mais manter outros vínculos. Por essa razão, pode existir, é lícita e aceita pelos tribunais, mas deve ser dada a valoração adequada para esta forma de contratação sem concorrência, ok? Pois bem, vamos lá. Cadê aqui minhas anotações, meus alfarrábios? Só salientando, a cláusula de não concorrência, portanto, não é requisito do contrato de trabalho. Trabalho ilícito e trabalho proibido. O que vem a ser trabalho ilícito e trabalho proibido? Quais as diferenças? Gente, é muito simples. Muito simples. E eu já vi questão de concurso de magistratura perguntando isso e gente errando. Trabalho proibido é aquele executado de forma contrária ao que está regulamentado na lei. Ou seja, não significa que este trabalho é ilegal. É um trabalho que é executado de forma contrária ao que está na lei. Vamos lá. Um exemplo de trabalho proibido, por exemplo. Um menor de idade, menor de 18 anos, eu não gosto de usar o termo menor de idade, até porque o nosso Estatuto da Criança e Adolescente distingue, criança até 12 anos, de 12 anos a 18, adolescente. Um adolescente, vamos colocar uma criança, 10 anos de idade, trabalhando numa carvoaria. E aí, é um trabalho proibido ou um trabalho ilícito? Gente, trabalhar em carvoaria é ilícito? Para mim, para você que tem mais de 18 anos, é uma atividade ilícita? Não. Desde que regulamentado, observado o uso de EPIs, etc. Então, é uma atividade regular, ok? Pois bem, uma criança trabalhar, eu não pergunto nem aonde, qualquer que seja o tipo de trabalho, por si só, já está em descumprimento das normas vigentes. Por quê? Porque só acima de 14 anos que se pode trabalhar na condição de aprendiz, não é? Então, perceba, é uma atividade lícita desenvolvida de forma irregular. Nesse caso,
o contrato havido vai gerar todos os efeitos legais. Essa criança, por mais que ela tenha a idade muito menor do que aquela que permitiria que ela trabalhasse, ela terá direito de ter a expedição de uma carteira de trabalho, a anotação do contrato de trabalho nessa carteira, o pagamento de fundo de garantia, férias proporcionais, 13º proporcionais, salário mínimo legal de acordo com a jornada trabalhada, todos os direitos trabalhistas previstos. Então, percebam, trabalho proibido é aquele que afronta as normas de proteção ao trabalho, porém, o seu objeto não é ilícito. Já trabalho, e por isso mesmo o trabalho proibido gera todos os efeitos trabalhistas. Já o trabalho ilícito é aquele que, como o próprio nome diz, tem um objeto ilícito. Sendo ilícito o objeto, não há que se falar na geração de efeitos. Seria como, por exemplo, eu contratar alguém para ser apontador de jogo do bicho. A atividade por si só é ilegal. Sendo ilegal, este contrato, por mais que pareça um contrato de trabalho, não existirá e não gerará efeitos. É o caso, por exemplo, de um segurança de prostíbulo, não é? Sabemos que a manutenção de um prostíbulo é uma atividade ilícita, não é? E aí temos que lembrar da distinção entre a manutenção de um prostíbulo com a atividade de uma dama da noite. Aí não, ela por si só não é ilícito, mas eu me beneficiar deste trabalho, dessa atividade dela, sim, isso é ilícito. Manter uma casa, como diriam os antigos, de baixo meretrício, também é ilícito. Portanto, aquele trabalhador contratado para executar atividades no meu prostíbulo não terá direitos trabalhistas assegurados, porque a atividade dele é ilícita. Outro exemplo seria o entregador de drogas. Contratar alguém para entregar drogas que eu vendo, no submundo, digamos assim. É uma atividade ilícita. Se é uma atividade ilícita, o trabalho é ilícito. E se o trabalho é ilícito, eu posso ter ficado anos a fio prestando aqueles trabalhos que não serei considerado empregado. Ficou clara a diferença do trabalho proibido para o trabalho ilícito? Trabalho proibido gera direitos. Trabalho ilícito, por ter sua natureza um objeto ilícito, não gera direitos. Ok? Direitos e deveres inerentes à relação de emprego. Direitos e deveres inerentes à relação... Está aí. Prestar serviços é um dever para que eu possa cobrar a contrapartida. Eu devo prestar o serviço para receber a contrapartida, que é o salário, não é? Obediência. Eu já ouvi muitas vezes em meu escritório empregados falando assim: mas eu não vou obedecer essa ordem. Eu não fui contratado para isso. Calma, cuidado e muita atenção, porque devemos saber pontualmente até onde vai os limites da ordem e os deveres do empregado. Eu devo prestar o serviço de acordo com todas as atividades compatíveis com a função para a qual fui contratado. E, se caso recusar-me a fazê-lo, posso inclusive ser mandado embora com justa causa em razão da minha insubordinação. Cuidado. Outro dever, diligência, prestar o serviço de maneira adequada, cautelosa, com atenção, com zelo. No dizer popular, vestir a camisa daquele empregador. Afinal de contas, se ele fechar as portas, eu também, consequentemente, perderei meu emprego. Fidelidade, eu devo ser fiel àquela contratação e àquela relação à vida. Observação das normas de segurança e medicina do trabalho. Quantas e quantas vezes me deparei com clientes quando eu ia fazer inspeção, eu faço a advocacia patronal preventiva, muitas vezes vou até a empresa, a indústria que é cliente, dar uma volta, E quantas vezes não me deparei com empregados sem o uso do capacete, do abafador, do colete ou da máscara. E isso, gente, é um dever do empregado e pode gerar, inclusive, a dispensa com justa causa. Bom,
Por fim, um dever patronal decorrente do contrato de trabalho, a não discriminação. Isso é um princípio, na verdade, um princípio constitucional, o princípio da não discriminação. Eu tenho que manter a isonomia, ou seja, a igualdade entre meus empregados, independentemente da raça, credo, gênero, cor. Eu não posso distingui-los. Devo tratar todos de forma isonômica, ok? Bom, meus caros, meus conspícuos e conspícuas, próximo encontro nós vamos continuar o contrato de trabalho. Viram só o quão grande é? Aí eu já deu 30 minutos de aula e ainda temos mais um bocado de temas para ver dentro desse assunto, né? Trataremos dos direitos intelectuais, das indenizações trabalhistas, do trabalho escravo, trabalho do índio, trabalho com prazo determinado, tem várias formas, contrato de prazo determinado, contrato verde e amarelo, essa novidade trazida aí pela 905 de 2019, medida provisória 905, contrato de trabalho temporário que foi bastante alterado, né, pela legislação recente, contrato que é o contrato da terceirização. Então eu convido-os a ficarem atentos, inscreverem-se no canal, né? Inscreverem-se aí no canal e não perderem nada, tá bom? Forte abraço e até a próxima!